eu volto lá para o meu querido Alexandre Palmar, na nossa redação do H2Foz, né, o pessoal fica em off, senhor Marcelo, comentando da minha barba. Não é isso, Palmarzinho? Pois é, hein, mocinho? Não vou falar nada, hein? Mas vou falar, você, apesar dessa aparência robusta aí, não perde o rebolado, né? Sempre sagaz, tal como o nosso professor Afonso, José Afonso de Oliveira, que cá está conosco já a postos, nosso comentarista residente, que hoje tem uma pauta, tem uma análise bem oportuna, bem pontual, que diz respeito à vinda do presidente Jair Bolsonaro a Foz do Iguaçu, né? A semana, um dos fatos que marcaram a semana foi justamente essa vinda do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a tua análise, professor Afonso? Bom dia a todos, bom dia Alexandre, bom dia Moacir, bom dia Marcelo, bom dia caros ouvintes. Tem dois fatos aí que são extremamente relevantes e importantes. Primeiro, óbvio, é inegável que a Itaipu está fazendo muitas coisas ou algumas coisas para as cidades do entorno do lago, mais especificamente neste momento para Foz do Iguaçu. Mas é que se ver todas essas obras, Ponte Internacional para o Paraguai, Perimetral Norte em Foz do Iguaçu, Mercado Municipal, construção da pista da 469 até o Parque Nacional, a duplicação da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, todas elas estão envolvidas em Itaipu Nacional, o que é um grande mérito para a cidade, sem dúvida. Mas não nos esqueçamos que todas essas obras já estavam planejadas, já estavam trabalhadas, já estavam projetos prontos para serem executados. Só não o foram por vários motivos. Vamos pegar o exemplo que ele veio aqui inaugurar, dar início à construção da 469. É uma obra que há pelo menos 20 anos já devia ter sido executada. Aliás, começou a ser executada. Quem anda por ela vê uns buracos imensos nas suas margens, escavações para a construção da segunda pista, mas que foram sustadas por ordem do Ministério Público Federal por consequência de erros ou de licitação dirigida ou mal feita, coisa que levou um tempo enorme para ser averiguado e cujos resultados ainda, pelo menos, no que tange a grande mídia, a população, jamais foram revelados. O outro ponto importante é que nós estamos próximos, muito próximos a 2023, que é o ano em que os tratados da Itaipu Nacional serão renegociados. O que diz o Tratado Geral da Itaipu Nacional? Que a partir de 2023, ou seja, 50 anos depois da entrada em funcionamento da hidrelétrica de Itaipu, a energia gerada pela Itaipu Nacional será de partes iguais entre os dois países, obrigatoriamente cedidas ao excedente do Paraguai ao Brasil. Isso termina em 2023. A partir desta data, o Paraguai negocia com quem ele quiser, e a Argentina está muito atenta a isso, o excedente de energia que ele possui, a preços de mercado internacional, em dólar. Portanto, os royalties de compensação pagos pela Itaipu, pelo enchimento do lago, aos municípios limítrofes, Foz do Iguaçu é um deles, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que esses royalties sejam extintos definitivamente, porque é uma compensação pelo alagamento para desenvolvimento regional de todo o entorno do lago. Se isso foi feito ou não, é uma questão a se discutir. Mas é fato que, diante dessa circunstância, a Itaipu parece que fez duas coisas. Uma muito positiva, reduziu gastos excessivos que existiam. E a outra, uma compensação pela possibilidade de que, a partir de 2023, não existam mais os royalties e aí algumas obras marcantes, importantes para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu já estarão sendo realizadas, já estarão prontas. Isso é de positivo da intervenção da Itaipu dentro da cidade de Foz do Iguaçu.
Certo, professor Fontes, muito bem pontuado, né? São obras marcantes que vão deixar um legado para a cidade por serem obras estruturantes, não só para a área de turismo, mas para toda a área de logística e também para a área urbana, né? Para os moradores de Foz do Iguaçu. Não só para quem transita com transporte ou com turismo, mas na área urbana também bastante obras pontuadas. Professor, algo mais a pontuar a respeito da vinda do Jair Bolsonaro a Foz do Iguaçu? Ele não conversou com a imprensa, como a gente pode ter percebido, ele não deu nenhuma entrevista, não fez questão de não falar com a imprensa. De outro lado, haviam cartazes, outdoor na cidade, o saudando, né? Mas também na Praça da Paz houve um momento de protesto contra a presença dele na cidade, revelando algumas questões, não a nível local, mas assim a nível nacional. Uma das faixas era a respeito, inclusive, do polêmico cheque lá de 89 mil depositado na conta da esposa de Jair Bolsonaro, da Michele, um cheque depositado pelo Queiroz. Acho que essa era uma das faixas, além das cruzes e balões pretos que marcaram esse protesto lá na Praça da Paz. Essa faixa, com essa colocação, que é uma colocação nacional, deve ter sido o motivo pelo qual ele não quis dar nenhuma entrevista à imprensa, né? Porque em outros momentos ele foi bastante agressivo quando indagado a respeito desse fato. Cabe à justiça resolver essa questão. Sim, cabe aos órgãos de segurança e de sistema judiciário investigar e dar respostas necessárias a essa situação. O que chamou também a atenção da parte da imprensa, professor, foi o fato de ter esse momento de aproximação com os seguidores, com os apoiadores, né, do Jair Bolsonaro. O presidente, ele tirou selfies, fez fotos, tomou caldo de cana, ou seja, teve contato com a população, mas ao mesmo tempo evitou esse contato com a imprensa. Então, tá aí esse balanço do Marco Zero. Algo mais ou é isso? É isso aí, é bem isso. Certo, professor Afonso, muito obrigado por mais essa participação aqui no Marco Zero e bom final de semana, Tim. E você também, todos aí, e um bom fim de semana para todos nós. Muito obrigado. Certo. Moacir, esse foi o professor José Afonso de Oliveira comentando a vinda do presidente Jair Bolsonaro a Foz do Iguaçu. Moacir, eu também coloquei aqui essa minha observação em relação ao contato com a população, mas evitar a imprensa. E deixo aberto também para você, Moacir. Queria te ouvir qual que foi a sua análise, né, também para complementar aqui o que já foi dito pelo professor Afonso, que eu pontuei rapidamente aqui. Qual que foi a sua percepção, Moacir, dessa vinda do Jair Bolsonaro a Foz do Iguaçu? Muito bem, Alexandre Palmar, 10 horas e 41. É como você disse, né? Esse distanciamento acho que foi marcado justamente quando começou a semana e o repórter, né, fez aquela pergunta dos 89 mil reais e houve toda aquela controvérsia com a resposta áspera do presidente que gostaria de agredir o repórter, né? É uma postura, de certa forma, condenável do líder da nação. Acho que o Bolsonaro tem, às vezes, esse destempero. Por outro lado, a imprensa também não tem dado folga ao presidente, né? Tudo que ele fala já é motivo de chacota, é motivo de risos. Eu acho que está faltando nesse momento a serenidade de ambos os lados, né? Tanto do presidente entender a importância do cargo e não entrar nesse tipo de bola dividida, nessas provocações que são feitas muitas vezes com cunho político, e da outra parte também, né? A imprensa entender que ali é o mandatário do país, foi eleito democraticamente por 57 milhões de brasileiros. E o fato que chamou a atenção, querendo ou não, aqui em Foz do Iguaçu, foi a ausência do prefeito Chico Brasileiro. A resposta oficial seria, por ser um ano político, o prefeito de Foz do Iguaçu não poderia estar presente nessa obra. E depois saíram fotos na imprensa do próprio prefeito no bairro Morumbi, né, acompanhando obras, enfim. Aí entra toda aquela especulação. É fato que o nosso prefeito, em dado momento, quando o deputado falou palavras de ofensa ao então deputado Jair Bolsonaro, e a outra parte dizendo que o próprio Bolsonaro não queria que o prefeito estivesse nessa solenidade. Outro fato que chamou a atenção nesse momento também da vinda do presidente a Foz do Iguaçu foi as vaias, né? Foram as vaias estendidas ao governador do Paraná. Muita gente não entendeu, né? Por que estão vaiando o Ratinho. Outras pessoas falaram, olha, porque
teve o aumento da questão da água, a Sanepar vai aumentar, havia uma conversa que a Copel não faria corte de eletricidade esse ano, está fazendo, está cobrando das pessoas, então também foi um fato marcante a vaia, né, que tomou o nosso governador do estado, o nosso Ratinho Júnior, meu caro Alexandre Palmar. Sim, bem lembrado, mas são fatos que também merecem ser destacados nessa passagem do Jair Bolsonaro a Foz do Iguaçu, tanto pela ausência do prefeito, como você já explicou, a versão oficial e também os bastidores, e também sobre a questão do governador Ratinho Júnior, que também, pelos bastidores, alguns setores da política apontam que foi organizada ali por opositores do Ratinho Júnior e tal. Então, é uma situação que deixou, né, várias análises, várias informações pró e contras aos três, né? Tanto ao prefeito, quanto ao governador, quanto ao presidente. Então, ninguém saiu ileso, seja positivamente ou negativamente. É isso, Moacir. Muito bem, meu caro Alexandre Palmar. Ainda falando de presidência da República nesta bela manhã, nessa manhã gostosa de sábado, né? Hoje pela manhã, né, saiu a informação de mais uma portaria do governo federal. O Brasil está ampliando o fechamento de fronteiras por mais 30 dias. O governo brasileiro decidiu ampliar o fechamento de fronteiras por mais 30 dias. A portaria foi publicada no dia 26 de agosto e, dessa forma, a restrição para a entrada de estrangeiros no país será mantida até pelo menos 26 de setembro. Segundo a portaria, fica restringida pelo prazo de 30 dias a entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias e por outros meios terrestres ou por transporte aquaviário. Está liberado, portanto, a entrada de estrangeiros de avião, né? O transporte aéreo. Assim como as decisões anteriores, as restrições não se aplicam a brasileiros natos ou naturalizados, imigrante com residência de caráter definitivo por prazo determinado ou indeterminado no território brasileiro, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que devidamente identificado, funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro, e as restrições também não se aplicam para estrangeiros que tenha sua esposa, o seu companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro, cujo ingresso será autorizado especificamente pelo governo do país. É mais uma decisão que coloca um balde de água fria, né, porque havia uma discussão até regionalizada com relação à possível abertura da Ponte Internacional da Amizade. Muitas pessoas falaram em 15 dias a ponte vai se abrir, mas a gente sabe que essa conversa não é regional, não é estadual, essa conversa é federal entre os dois presidentes, o presidente do Brasil e o presidente do Paraguai, o senhor Marito. Então, às vezes, as pessoas têm essa ânsia, essa vontade que tudo se resolva, mas há todo um trâmite burocrático passando justamente pelo crivo da saúde. Sabemos que a pandemia ainda está aí, Foz do Iguaçu marcando sempre 40, 60, ontem teve 76 casos de transmissão de coronavírus, 2 óbitos, então ainda não podemos baixar a nossa guarda e, obviamente, que esses números refletem também na opinião dos governos com relação à abertura das pontes, né, da ponte tanto da amizade quanto da fraternidade que liga o Brasil à Argentina. Marco Zero, onde tudo começa.